A verdade proibida sobre Exu Caveira é mais do que uma história espiritual. É uma jornada humana sobre dor, queda e superação. Hoje você vai descobrir como um homem, enterrado vivo, tanto no corpo quanto na alma, atravessou o próprio inferno e renasceu como guardião da Calunga, símbolo de justiça e recomeço. Este vídeo não fala apenas sobre um espírito temido, mas sobre aquilo que todo ser humano teme: enfrentar os próprios abismos e sair deles transformado. Se você busca respostas sobre espiritualidade, vida após a morte e o verdadeiro sentido da superação, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Aqui, cada história é um espelho da alma, um convite para entender que até as trevas podem servir à luz. Clique em inscrever-se e venha com a gente, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você enxerga a dor, o medo e o próprio destino. A história de Exu Caveira começa muito antes de se tornar uma lenda. Antes da foice, antes da Calunga, existia apenas um homem, Ramon. Um filho rejeitado, um coração ferido, um espírito em busca de amor e de um lugar no mundo. E talvez seja exatamente por isso que sua história nos toca tanto, porque em algum momento todos nós já fomos um pouco como ele, perdidos, com raiva de Deus e cansados de lutar contra aquilo que não entendemos. O menino que viria a se tornar Exu Caveira conheceu a rejeição ainda no berço. Cresceu ouvindo que não deveria existir, sendo empurrado para o mundo com o peso de uma culpa que não era dele. Seu pai, um fazendeiro violento, o transformou em reflexo da brutalidade. Sua mãe, dominada pela dor, o amaldiçoou por não ser o filho que morreu. E assim, Ramon cresceu acreditando que o amor era uma armadilha e que a fé era apenas mais uma forma de castigo. Mas existe algo curioso nos que foram feridos cedo demais, ou se tornam vítimas da dor, ou aprendem a transformar o sofrimento em poder. Ramon escolheu o segundo caminho, mas ainda não sabia o preço disso. Ele buscava respeito, buscava ser visto e, como muitos de nós, acreditava que o controle poderia curar o abandono. Foi essa necessidade de ser reconhecido que o conduziu às escolhas que o empurrariam direto para o inferno. Não o inferno religioso, mas aquele que cada um de nós carrega por dentro. E é aqui que tudo começa a mudar. Porque quando a dor se torna parte da alma, ela deixa de ser apenas castigo e passa a ser o ponto de partida para algo maior. Foi nesse limite entre a culpa e o desejo de ser amado que o destino começou a transformar Ramon no espírito que o mundo viria a temer e a reverenciar. Ramon buscou a fé como quem busca abrigo em meio a uma tempestade. Depois de uma juventude marcada por violência e culpa, acreditou que ao servir a Deus encontraria paz. Mas o que encontrou foi o peso da hipocrisia e o silêncio das respostas que nunca vinham. Dentro das paredes frias da igreja, ele descobriu que nem sempre o altar é lugar de pureza. O mesmo espaço onde pregava o amor foi onde aprendeu o medo, a penitência e a vergonha. O padre Eusébio, homem de aparência santa e alma corrompida, o convenceu de que o sofrimento era o único caminho para a salvação. E Ramon acreditou. Passava dias em jejum, noites em autoflagelação, pedindo perdão por pecados que nem sabia se havia cometido. Quantas vezes nós também não fazemos o mesmo? Quantas vezes carregamos culpas que não nos pertencem, tentando provar a Deus e ao mundo que merecemos ser amados? Essa é uma das maiores prisões espirituais, confundir fé com punição. Com o tempo, a dor se tornou rotina e a rotina virou anestesia. Ramon já não sentia nada, apenas o eco de uma fé que exigia sangue. Até que um dia ele viu algo que quebrou todas as suas crenças. O mesmo sacerdote que o ensinava a se punir se entregava aos prazeres que condenava nos outros. Aquilo despertou um ódio antigo dentro dele. O ódio de quem percebe que foi enganado,
o ódio de quem descobre que o inferno também veste batina. Ramon, agora dominado pelo desejo de justiça, vira o jogo. Passa a controlar aquele que o controlava. O padre se torna prisioneiro das próprias penitências. É nesse momento que nasce o germe daquilo que mais tarde o transformará em Exu Caveira. O desejo de poder travestido de justiça. E talvez você também já tenha sentido isso. Aquele impulso de querer punir quem te feriu, acreditando estar apenas equilibrando a balança. Mas todo poder movido pela raiva cobra seu preço. Foi assim que Ramon se perdeu da fé que buscava. Aquele que queria servir a Deus começou, sem perceber, a servir ao próprio ego. E o caminho da vaidade espiritual é o mais perigoso de todos, porque disfarça o orgulho de santidade. E foi nesse labirinto, entre culpa e vingança, que o homem começou a dar lugar à sombra. Foi quando o amor apareceu que Ramon acreditou ter encontrado redenção. O nome dela era Leonie, uma jovem de pureza incomum que parecia carregar luz mesmo nos dias mais escuros. Ela lembrava algo esquecido, um eco do passado, como se o destino tivesse decidido lhe dar uma segunda chance de amar. Mas o amor, quando nasce em terreno ferido, raramente floresce sem dor. Leonie também trazia marcas profundas. Era abusada pelo próprio pai e vivia aprisionada em silêncio e medo. Ramon enxergou nela o reflexo da própria alma, ferida, aprisionada, buscando liberdade. E na tentativa de salvá-la, acabou se perdendo de vez. O amor virou obsessão, a compaixão virou posse, e a dor de Leonie passou a ser o combustível da revolta de Ramon. Ele acreditava que o amor poderia apagar o passado, mas acabou acendendo o fogo da destruição. Quantas vezes nós também confundimos amor com salvação? Quantas vezes acreditamos que o outro vai curar aquilo que só nós podemos enfrentar? O destino, que parecia querer unir duas almas, estava apenas preparando o terreno para a queda. Quando Ramon descobriu que Leonie seria forçada a casar-se com outro homem, algo dentro dele se rompeu. O ódio, a culpa e o desejo se misturaram até não haver mais fronteiras. Ele cometeu 2 assassinatos, o pretendente forçado e o próprio pai abusador da jovem. Naquele instante, a linha entre o justo e o pecador desapareceu. Ramon se tornou o mesmo monstro que jurou destruir. Após o crime, o castigo veio rápido. Leonie, atormentada pela dor e pelo desespero, tirou a própria vida. E mesmo morta, o destino ainda foi cruel com ela. Acusada de bruxaria, teve seu corpo queimado pela Inquisição. Ramon, aprisionado e torturado, assistiu ao fogo consumir a única pessoa que havia lhe mostrado o que era amar. Ali, diante das chamas, o homem que buscava Deus acreditou que Deus o havia abandonado. E talvez esse seja o ponto em que todos um dia chegamos. Aquele instante em que a fé desmorona, o amor se perde e o silêncio parece ser a única resposta. Mas como veremos, é justamente quando tudo morre que o espírito desperta, enterrado vivo. Foi assim que Ramon conheceu o verdadeiro inferno, não aquele descrito nos livros sagrados, mas o que começa dentro da própria mente. Lexilion, irmão de Leonie, movido pela vingança, decidiu enterrá-lo ainda respirando. E enquanto a terra cobria seu corpo, Ramon sentiu o peso de todos os pecados que havia cometido. O ar rareava, os pensamentos se misturavam, e a sensação de estar sendo engolido pela escuridão se tornava real. Cada punhado de terra era uma lembrança de culpa. Cada segundo era uma sentença. Mas o mais aterrorizante não foi morrer. Foi perceber que continuava consciente. O corpo se desfazia, mas a mente permanecia. Sentiu os vermes devorando sua carne e acreditou estar sendo punido pelo próprio Deus. Essa cena, brutal e simbólica, representa o que muitos vivem hoje em silêncio,
ser enterrado por dentro, sufocado pela própria culpa, coberto por decepções e traído pela fé que deveria libertar. Quantas pessoas estão vivas, mas não conseguem respirar por dentro? Quantas carregam o peso da própria terra sobre o peito e chamam isso de rotina? No escuro, Ramon percebeu que o inferno não era um lugar, era um estado. O inferno era ele mesmo. A raiva, o orgulho, o amor distorcido, tudo o havia trazido até ali. E é nesse momento que a história de Exu Caveira se torna tão profundamente humana. Porque todos, em algum momento, já cavamos a nossa própria cova emocional, acreditando que não há saída. Mas enquanto houver consciência, há recomeço. Enquanto houver um lampejo de entendimento, a redenção ainda é possível. Quando finalmente a escuridão o tomou por completo, algo inesperado aconteceu. Ramon despertou, mas não mais entre os vivos. O que o esperava não era o céu nem o inferno religioso que imaginava. Era o umbral, um plano denso, habitado por espíritos perdidos, cheios de dor e desespero, como ele. Lá não existiam anjos nem demônios, apenas consciências colhendo o que semearam. E foi ali, entre gemidos e sombras, que o homem começou a se transformar no espírito que o mundo aprenderia a temer. Ramon despertou em um cenário de horror. O chão era espesso, a atmosfera densa, e os sons pareciam gritos que vinham de dentro da própria mente. O umbral não era feito de fogo, mas de lembranças. Cada alma carregava seu próprio castigo, e o dele era reviver eternamente o sentimento de abandono. Caminhou sem rumo, vendo rostos deformados pelo ódio e corpos arrastando correntes invisíveis, espíritos que, como ele, haviam se perdido em si mesmos. Foi ali que entendeu que ninguém o havia condenado. Ele estava preso às próprias escolhas. Entre essas almas, encontrou um rosto familiar. Lexilion, o irmão de Leone, o mesmo que o havia enterrado vivo, agora era outro. Forte, imponente, mas tomado por uma sombra ainda mais profunda. Chamava-se Exu Sete Quedas e comandava legiões de entidades. O reencontro não trouxe perdão, mas um novo tipo de servidão. Ramon, reduzido a um corpo de ossos vivos, foi transformado em escravo espiritual, obrigado a executar tarefas de dor e punição. Foi humilhado, espancado e usado como instrumento de sofrimento. Mas há um detalhe que diferencia os que sucumbem dos que despertam: a capacidade de observar em silêncio. Enquanto outros se entregavam à revolta, Ramon observava. Percebeu que até no caos havia ordem e que até as sombras obedeciam a leis invisíveis. Começou a entender a lógica daquele mundo. O poder não vinha da força, mas do domínio da mente. Quanto mais disciplinado era o pensamento, menos vulnerável se tornava. Foi nesse aprendizado silencioso que ele conheceu Toco Preto, um antigo escravizado que havia se tornado um Exu de respeito. Toco Preto o reconheceu de outras vidas, viu nele potencial e lhe ofereceu algo que ninguém mais lhe havia dado: uma chance de aprender. A partir desse encontro, Ramon iniciou um novo ciclo, não mais o de vítima, mas o de aprendiz. Passou a compreender que até nas regiões mais escuras existe um propósito escondido, que o sofrimento, quando aceito com consciência, se transforma em conhecimento. E foi nesse momento que o escravo começou a desaparecer e o discípulo começou a nascer. O inferno que o consumia lentamente se transformava em uma escola. E cada lição o aproximava do espírito que um dia seria chamado de guardião. Toco Preto o guiou como um mestre paciente, mas exigente. Sob sua tutela, Ramon, agora chamado de Padre Caveira, começou a compreender que nada no mundo espiritual era estático. Cada espírito se encontrava exatamente onde precisava estar, e cada dor tinha uma função: ensinar. Toco Preto lhe deu 2 presentes simbólicos. O primeiro foi um hábito franciscano, plasmado em energia espiritual, para cobrir seus ossos e devolver-lhe dignidade.
O segundo, uma foice, não como arma de morte, mas como instrumento de corte. Corte do passado, da culpa e das ilusões que ainda o prendiam. Esses símbolos não eram apenas adornos, representavam o renascimento da consciência. O hábito significava serviço e humildade, a foice, discernimento e justiça. E assim como o ferreiro molda o ferro no fogo, Toco Preto moldava a alma de Ramon no calor das próprias experiências. Ele aprendeu a usar a dor como ferramenta, a observar o medo sem ser dominado por ele, e principalmente a entender que o verdadeiro poder vem do autodomínio. Quantas vezes nós, encarnados, não carregamos foices invisíveis, cortando laços, memórias e pessoas, sem perceber que o que realmente precisa ser cortado é o orgulho? Nas longas jornadas pelo umbral, Padre Caveira começou a trabalhar em missões ao lado de Toco Preto, ajudando espíritos perdidos, resgatando escravos desencarnados e participando de ações de justiça espiritual. Era um mundo onde cada ato tinha peso e onde o mal e o bem se misturavam em tons de cinza. Ninguém era totalmente luz, nem totalmente trevas. Ele começou a compreender que o verdadeiro equilíbrio está na capacidade de servir mesmo em meio à sombra. Aos poucos, sua presença passou a ser respeitada. O que antes era medo se transformou em reverência. As entidades reconheciam nele algo diferente, não a força de um tirano, mas a calma de quem já atravessou o inferno e aprendeu a permanecer em pé. O nome Caveira deixou de ser insulto e virou símbolo. Ele se tornou o espírito que caminhava entre os mortos sem pertencer à morte, um guardião em formação. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir. Porque todo espírito que deseja servir à luz precisa antes enfrentar o trono da própria consciência. E poucos conseguem suportar o peso dessa revelação. O trono da lei. Era assim que chamavam aquele ponto de força espiritual, oculto nas regiões mais profundas do umbral. Não era feito de ouro nem de pedra. Era feito de energia. Apenas espíritos prontos podiam se aproximar. Muitos tentavam, movidos pela ambição ou pela curiosidade, e eram destruídos. Outros, deformados pela própria vaidade, perdiam a forma humana e se tornavam ovoides, reduzidos a fragmentos de consciência. Quando o Padre Caveira chegou diante do trono, o silêncio era absoluto. Nenhum espírito ousava dar um passo, mas ele sentiu algo diferente. Não medo, mas um chamado. Era como se aquela energia o reconhecesse. Dentro dele, tudo vibrava. Toco Preto, ao seu lado, apenas o observava, sem promessas, sem garantias. Caveira sabia que aquele momento decidiria seu destino. Deu um passo à frente e sentou-se. O impacto foi imediato. Uma onda intensa atravessou sua consciência, dissolvendo memórias e matéria. Viu todas as suas vidas passarem diante dos olhos. O menino rejeitado, o padre corrompido, o assassino, o escravo, o aprendiz. E, pela primeira vez, compreendeu que nada havia sido em vão. O trono não o julgou. O trono o revelou. Ele entendeu que o inferno que o havia moldado era apenas o espelho de sua própria mente. Que a luz e a sombra não são inimigas, mas complementares. Que a morte, na verdade, é apenas um portal para recomeços. Essa experiência o transformou. A dor deixou de ser castigo e se tornou sabedoria. O rancor se transformou em compaixão. E o medo da morte deu lugar à serenidade de quem entende que tudo tem propósito. Enquanto absorvia aquela energia, algo extraordinário aconteceu. Ao lado do trono, uma nova estrutura começou a se formar, idêntica, mas com traços femininos. Era a manifestação da lei da dualidade. Nada existe sozinho. Toda força precisa de equilíbrio. E foi então que ela apareceu. Uma figura feminina se aproximou, envolta em uma luz suave,
mas firme. Seus passos eram serenos e seus olhos traziam o mesmo brilho daqueles que aprenderam pela dor. Diante dele, ela se apresentou. Meu nome é Maria Mulambo do cemitério, a seu dispor. E meu rei, quem é? Caveira se levantou, tomou-lhe as mãos e respondeu com reverência. Pode me chamar de Exu Caveira, que juntos possamos governar este ponto de força com justiça e amor. A partir desse momento, o trono da Calunga deixou de ser um lugar de morte e se tornou um portal de renascimento. O guardião havia despertado e sua missão apenas começava. A partir daquele instante, Exu Caveira não era mais apenas um espírito em aprendizado. Era um guardião. Ao lado de Maria Mulambo, passou a cuidar dos caminhos da Calunga, o cemitério espiritual, onde os ciclos terminam para que outros possam começar. Lá, entre cruzes e memórias, ele encontrou sua verdadeira missão: proteger os vivos e acolher os mortos. O cemitério, que antes representava o fim, se tornou para ele o símbolo do recomeço. Cada alma que chegava ali era recebida não com medo, mas com compreensão. A foice, antes vista como instrumento de punição, agora era usada para libertar. Exu Caveira se tornou a ponte entre dois mundos. Trabalhava ao lado de médiuns, ajudando em terreiros e rituais de passagem, orientando espíritos perdidos e protegendo aqueles que enfrentavam dores semelhantes às que um dia o consumiram. Era um espírito temido por muitos, mas amado por aqueles que o conheciam verdadeiramente. Sua presença nas giras, marcada por silêncio e firmeza, trazia respeito. Ele não julgava, ensinava, não ameaçava, curava. O poder que conquistou não era de domínio, mas de consciência. Durante uma de suas missões, Caveira foi chamado a atuar em um caso delicado. Um pedido de vingança contra uma mulher que havia traído um médium. Ao iniciar o trabalho, percebeu algo estranho na energia daquela mulher. Ao se aproximar, sentiu uma vibração familiar, um eco profundo da alma. Quando viu o rosto dela, o tempo parou. Era Leone, reencarnada. O amor e a dor o atingiram como um raio. Diante dela, Caveira desabou. Chorou como um homem, não como um espírito. Ali a raiva se dissolveu. Em vez de vingança, pediu perdão. Esse reencontro foi o ponto final da antiga culpa e o início de uma nova consciência. Toco preto e 7 quedas, que o acompanhavam, o ampararam em silêncio. Foi então que uma luz dourada se manifestou diante deles. Era Pai Obaluaê, o Senhor da cura e da transformação. Com seu cajado, tocou o solo e disse: aquele que desceu ao inferno e voltou com humildade é digno de governar sobre a morte. A energia envolveu Caveira por completo, e pela primeira vez ele sentiu paz. A partir desse dia, ele passou a ser reconhecido não apenas como Exu, mas como guardião da Calunga. Seu papel era claro: transformar medo em entendimento, dor em recomeço, morte em passagem. Exu Caveira se tornou símbolo da justiça divina que não castiga, mas educa. A cada trabalho espiritual, a cada alma resgatada, reafirmava o que havia aprendido na escuridão. Ninguém é irrecuperável e nenhuma queda é definitiva. Mas o que mais impressiona em sua história não é o poder que conquistou, é o que ele representa para nós, encarnados. Porque a jornada de Exu Caveira é, no fundo, a jornada de todo ser humano. A luta para transformar o próprio inferno em aprendizado, a própria dor em missão. Exu Caveira se tornou um espelho da humanidade. Sua história não é apenas a de um espírito, mas a de todos aqueles que já sentiram o peso do arrependimento, a solidão da culpa e a esperança tímida de recomeçar. Ele representa cada um de nós nos momentos em que a vida parece ruir. Quando tudo parece perdido,
Ele surge como lembrança viva de que a luz não abandona ninguém, apenas espera que a consciência desperte. Caveira caminha entre túmulos, mas não está preso à morte. Ele é a prova viva de que o amor e a fé podem renascer mesmo onde o silêncio é absoluto. Ele ensina que o inferno é temporário, que a dor é professora e que a justiça divina nunca é vingativa. É educativa. Em cada cemitério espiritual, Exu Caveira trabalha não para punir, mas para libertar. Quando corta laços com sua foice, ele não corta vidas, mas liberta almas. Quando se aproxima de alguém em desespero, não o faz para assustar, e sim para lembrar que toda escuridão pode ser atravessada. A Calunga é o seu templo, e o respeito pelos mortos é a sua oração. E talvez seja por isso que tantos ainda temem o seu nome. Porque Exu Caveira representa aquilo que o ser humano mais evita: olhar para as próprias sombras. Ele é o guardião que nos convida a descer ao subsolo da alma, enfrentar nossos erros, nossos medos e sair de lá mais fortes. Ele nos ensina que redenção não é esquecer o passado, mas compreender o porquê dele existir. E é nesse entendimento que o espírito evolui, que a alma se purifica e que a vida ganha sentido. Se você já sentiu que Deus o esqueceu, lembre-se de Caveira. Ele também acreditou nisso um dia, mas descobriu que a ausência divina era apenas o silêncio necessário para que ele ouvisse a própria consciência. No fim, o que ele encontrou não foi castigo, foi missão. A missão de proteger, ensinar e curar. A missão de lembrar que a morte não é o fim, é apenas o intervalo entre duas vidas. E é aqui que a história encontra o seu verdadeiro propósito: mostrar que mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe um guardião à espreita, pronto para nos guiar de volta à luz. No silêncio do cemitério, onde o vento parece carregar lembranças e o tempo se curva diante das cruzes, Exu Caveira permanece em vigília. Seu olhar atravessa as fronteiras da vida e da morte, observando não com julgamento, mas com compaixão. Ele sabe que cada alma que ali repousa carrega uma história, e que nenhuma história termina na terra fria. Por isso, quando muitos veem o cemitério como fim, ele o vê como sala de aula. Cada túmulo, uma lição. Cada dor, uma oportunidade de cura. Exu Caveira é a presença firme que guia os espíritos perdidos até o entendimento. É o protetor das passagens, o intermediário entre mundos, aquele que acolhe quem parte e vigia quem ainda caminha. Sua missão é manter o equilíbrio entre o que nasce e o que morre, entre o que se perde e o que é reencontrado. Ao seu lado, Maria Mulambo, sua companheira e rainha, conduz a energia do amor e da compaixão, completando o ciclo da dualidade que sustenta o universo. O masculino que protege, o feminino que cura. Enquanto a maioria teme o encontro com a morte, Caveira a saúda como aliada. Ele ensina que a morte não é castigo, mas renovação. Que tudo o que morre abre espaço para o que deve nascer. Que o fim é apenas o disfarce do recomeço. Ele é o guardião que corta os laços que aprisionam, mas também o jardineiro que planta a semente da consciência. Sua foice é instrumento de transformação. Sua voz é a lembrança de que toda sombra é apenas a ausência temporária da luz. A história de Exu Caveira não termina aqui, porque a sua missão é eterna. E o verdadeiro aprendizado que ele nos oferece é simples. Não há mal que dure para sempre. Não há treva que não possa ser iluminada. E não há alma que esteja realmente perdida enquanto houver desejo de mudar. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal e deixe o seu like. Aqui, buscamos luz no meio da escuridão. E toda semana compartilhamos novas histórias que unem fé, mistério e conhecimento espiritual. Deixe também o seu nome nos comentários para ser incluído em nossa corrente de oração da sexta-feira.
E se você quiser conhecer a continuação dessa jornada, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela. Maria Mulambo, a rainha que nasceu das cinzas, onde você vai descobrir como a dor se transforma em amor e como até as trevas reconhecem a força da luz. O que acabamos de atravessar não é apenas uma narrativa sobre um espírito temido, mas um espelho sobre a alma humana e seu poder de reconstrução. A verdade proibida sobre Exu Caveira é que ele não reina sobre a morte, ele reina sobre o renascimento. Ele é o símbolo vivo da justiça que acolhe, da dor que ensina e da queda que desperta. Tudo o que ele viveu, do abandono à fé, da loucura ao amor, da vingança à redenção, é a trajetória de qualquer pessoa que busca sentido em meio ao caos da própria vida. Quando olhamos para Exu Caveira com os olhos do medo, vemos o que ainda não compreendemos. Mas quando o observamos com os olhos da alma, percebemos que ele representa coragem, equilíbrio e responsabilidade. Ele é o guardião dos limites, o protetor das passagens, o mestre silencioso que nos lembra que a escuridão não precisa ser temida, apenas compreendida. E talvez esse seja o ponto mais profundo da sua mensagem. Não há luz verdadeira que não tenha aprendido com as trevas. Quantas vezes você já sentiu que estava caindo? Quantas vezes acreditou que era o fim, apenas para perceber depois que aquilo era o começo de uma nova fase? A história de Exu Caveira nos ensina a olhar para as nossas dores como pontes, não como prisões. Nos mostra que o sofrimento, quando aceito com consciência, se transforma em sabedoria. E que o erro, quando reconhecido com humildade, se transforma em cura. A cada vez que você sentir que está perdido, lembre-se do guardião da Calunga. Ele também caiu, também foi esquecido, também acreditou que não havia volta. Mas foi no fundo do poço que encontrou a escada para subir. E é isso que ele sussurra a cada um de nós. Você pode cair, pode se ferir, pode se enterrar, mas nunca está realmente morto enquanto houver vontade de servir, amar e recomeçar. Essa é a verdade proibida sobre Exu Caveira. Ele não venceu o inferno. Ele o atravessou e o transformou em caminho. Antes de encerrarmos, feche os olhos por um instante e imagine a cena. Um cemitério silencioso, coberto pela neblina da madrugada. Entre as lápides, uma figura encapuzada caminha lentamente, carregando uma foice que não corta corpos, mas liberta almas. Esse é Exu Caveira, o guardião da passagem, o juiz que não condena, o espírito que transforma a dor em propósito. Sua presença não é para assustar, mas para lembrar. Tudo o que um dia morreu dentro de você pode renascer. E é por isso que a sua história ecoa tanto entre os vivos, porque ela fala daquilo que todos nós enfrentamos: perdas, arrependimentos, silêncios, despedidas. Ele representa o poder de olhar para o próprio passado sem se prender a ele. Representa o perdão, não aquele que pedimos aos outros, mas aquele que finalmente damos a nós mesmos. Exu Caveira é a lembrança de que nenhum erro é tão grande que possa apagar a luz da consciência, e nenhuma escuridão é tão densa que possa resistir ao despertar da alma. Agora que você conhece essa verdade, leve consigo o ensinamento que ela traz. Sempre que sentir medo, invoque a coragem. Quando se sentir perdido, lembre-se do caminho. E quando achar que acabou, lembre-se da Calunga, o lugar onde tudo parece morrer apenas para nascer de novo. Exu Caveira não é o fim. Ele é o recomeço. Se este vídeo te tocou, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Aqui, cada história é um encontro com o invisível, e cada encontro é uma oportunidade de cura. Deixe também seu nome ou o de alguém querido nos comentários para a nossa corrente de oração da sexta-feira. E se quiser continuar essa jornada de aprendizado e fé, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela. Maria Mulambo,
a rainha que nasceu das cinzas, e descubra o poder do amor que venceu a escuridão.